Olá! Hoje eu vou falar sobre a teoria do narcisismo. Eis aí uma teoria, muito falada e pouco compreendida. Então hoje nós vamos discutir melhor, o que é o narcisismo. O narcisismo, a palavra narcisista, narcisismo, se tornou até pejorativa, Muitas pessoas a usam como uma espécie de xingamento, como se o narcisismo fosse sempre uma doença, uma coisa negativa. E eu resolvi fazer esse vídeo, primeiro para aprofundarmos a questão teórica, entender qual é a mesma visão da psicanálise. E em segundo lugar, para diminuir também esse tom pejorativo do senso comum. Vocês vão ver que a noção de narcisismo nada tem a ver, pelo menos inicialmente, com uma doença, com uma patologia. Freud considerou o narcisismo, na verdade, uma fase do desenvolvimento psicossexual, uma fase de desenvolvimento do eu. Por isso, é possível afirmar que todos nós passamos pelo narcisismo. É um dado universal, daquilo que chamamos de estrutura humana. Para iniciarmos, é importante, logo no início, entendermos, sabermos, da onde Freud retirou essa noção. Provavelmente vocês já leram alguma coisa, ou já ouviram falar, que Freud vai retirar o termo narcisismo de um mito grego, o mito de Narciso, que era um jovem muito belo e que de tão belo, ficou preso à sua própria imagem. Ele era tão bonito, que não queria olhar para ninguém fora de si mesmo. E aí uma das ninfas, que se sentiu desprezada, pede para a deusa Nêmesis punir, amaldiçoar Narciso, porque ele não se abria a amar ninguém. E Nêmesis, que era a deusa responsável em punir os homens que tinham excesso de felicidade, essa era uma superstição comum entre os gregos. O homem não podia ter muita felicidade, porque a felicidade extrema era prerrogativa só dos deuses. Então, quando o indivíduo tinha muita felicidade, e essa felicidade transbordava, a deusa Nêmesis trazia alguma calamidade para cortar aquele tom absoluto da felicidade humana. Em outros termos, felicidade demais era coisa dos deuses, não dos humanos. E aí, o Narciso é de fato amaldiçoado por Nêmesis, e ao ser amaldiçoado, no que consistia a sua maldição? Ele ficou preso à sua própria imagem em um lago. Ele foi beber água, e ao olhar para o lago, ele percebeu a sua imagem. E ao perceber a sua imagem, como que num espelho, ele ficou ensimesmado, ele ficou preso a si mesmo, a sua própria imagem. E conta o mito que ele acaba por morrer preso à imagem, ficou ali estático, observando até a sua morte, a sua própria imagem. Então é lógico que num sentido simbólico, quando nós falamos em narcisismo ou indivíduo narcísico, é alguém que normalmente está preso à sua própria autoimagem, está preso e fascinado à sua imagem interna. Agora, quando é que isso se torna uma patologia? E qual a diferença entre o patológico e o normal? Esse é o objetivo até do vídeo. Freud descobre o narcisismo ao analisar o termo que já era de uso, já era usado por outros especialistas. Por exemplo, Havelock Ellis, que era um sexólogo, já usava o termo
narcisismo e outros, né, sexólogos usavam o termo narcisismo para falar de um ensimesmamento masturbatório. O indivíduo que se masturbava, ele estava preso à sua própria imagem. E isso era uma coisa negativa dentro da visão daqueles especialistas. Alguns indivíduos chegavam a dizer que aquilo poderia desencadear a demência precoce, a esquizofrenia, né? E é lógico que inicialmente Freud pensava semelhante aos seus pares, né? Mas lentamente, ao desenvolver a sua psicanálise, ele vai percebendo que o narcisismo não era uma patologia, não era um ensimesmamento patológico, desviante, não. Na verdade, o narcisismo era um momento do desenvolvimento do sujeito. Ele vai pensar dois momentos anteriores à formação daquilo que chamamos da relação de objeto, entre o ego e o objeto. Ele vai falar do autoerotismo e depois vai falar do narcisismo. Com o tempo, esses dois termos começam a se confundir. Num Freud mais tardio, é como se já deixasse de existir essa ideia, né, de autoerotismo, e ele falava simplesmente do narcisismo primário. Vejam que inicialmente, ao pensar o autoerotismo, está se falando aí num momento em que a criança tem investido toda a sua libido, toda a sua energia sexual em si própria, no seu próprio corpo. Freud, com a ideia de autoerotismo, ele está querendo mostrar que a libido inicialmente circula, inicialmente ela está presa ao que ele chamará de zonas erógenas. Por isso, então, é uma fase que ele também chama de fase das pulsões parciais, em que as pulsões estão ainda fragmentadas, né? Não num corpo, mas numa espécie de ser em fragmentos, num ser que não se reconhece ainda como um ser unívoco, num ser composto. É isso que é chamado de autoerotismo. No autoerotismo, a sexualidade não reconhece a primazia de nenhuma zona erógena. Por quê? Porque estará preso, né, a essa parte meramente fragmentada do eu. Lentamente, gradativamente, paulatinamente, acontecerá uma ação psíquica importante para criar uma espécie de esboço do eu. Esse esboço do eu, poderíamos chamar, né, de imagem primitiva do eu, é chamado por Freud de narcisismo primário. O narcisismo primário é um primeiro esboço, é uma primeira organização, né, dessas zonas que lentamente vão se organizando ao ponto de criar uma espécie de corpo erógeno. Vejam que essa organização no narcisismo primário, ela não é absoluta, ela não é completa. Essa organização das pulsões parciais só será completa num segundo momento que Freud chamou de narcisismo secundário. Mas daqui a pouco eu falo do narcisismo secundário. Ainda no narcisismo primário, temos esse primeiro esboço, esse primeiro momento, né, em que o ego parece lentamente ascender, ir um pouco além daquela fragmentação erógena. E é o narcisismo primário que vai dar causa, né, a rudimentos daquilo que chamamos de nossa autoimagem. Porque, em outros termos, quando nós falamos do narcisismo, o narcisismo não é uma outra coisa senão a nossa autoimagem. O nosso amor próprio, o nosso autorrespeito, tudo isso, né, está ligado ao que nós chamamos de narcisismo. A nossa imagem interna,
a nossa imagem, referência do nosso eu. É isso que chamamos tecnicamente de narcisismo. Então vejam que nós todos temos uma imagem narcísica. Nós todos passamos, né, pela fase do narcisismo. E é importante entender que nós nunca deixaremos absolutamente de ser narcisistas. Nós todos temos o amor ao nosso eu, o amor ao nossa imagem. É até o que podemos chamar de egoísmo. O termo egoísmo, em alemão, é usado muitas vezes como um sinônimo do narcisismo. Então é possível dizer que o narcisismo é o egoísmo que se contrasta com o apelo social, o apelo coletivo do altruísmo. Temos egoísmo e altruísmo. O egoísmo é esse amor próprio, é esse narcisismo que vai montar a imagem do nosso eu. Só que a criança não fica presa nesse narcisismo primário. Por quê? Porque ainda no narcisismo primário é forte a relação autoerótica, é forte o ensimesmamento nas zonas erógenas. E aí o salto mais importante, que vai fazer com que de fato as pulsões parciais sejam integradas num corpo erógeno, num corpo que já se reconhece razoavelmente como um eu. Aí estamos falando de uma fase que pode ser pensada depois do 6º mês. Não ocorre antes do 6º mês. Depois do 6º, 7º, talvez 8º mês, a criança sai do narcisismo primário para o narcisismo secundário. O que é o narcisismo secundário? O narcisismo secundário é mais fácil de ser entendido. O narcisismo secundário é o narcisismo da relação de objetos. Por isso, o narcisismo primário é anobjetal. Em Freud, ele vai usar o termo, né, anobjetal, ou seja, a um prefixo de negação e objetal. Anobjetal significa sem objeto, um narcisismo sem objeto. Por quê? Porque na fase do narcisismo primário não há relação entre o eu e o objeto. O eu ainda está preso em si mesmo. O eu ainda não conseguiu se projetar e criar a noção de interioridade e exterioridade. No narcisismo secundário, depois do 6º mês, a criança começa a ter as relações com o objeto, que num sentido mais comum é a mãe. As relações iniciais com a mãe. É aí que a libido sai do próprio eu, sai do próprio corpo e é investida, é chamada de catexia, ou seja, é investida no objeto. É a partir do narcisismo secundário que a criança passa a ter relações com o meio externo, passa a ter uma noção mais clara da interioridade e da exterioridade, passa a ter uma percepção também mais clara do que é a fantasia e do que é a percepção do objeto. Isso vai lentamente fazendo com que o narcisismo primário seja superado por esse narcisismo secundário. Esse narcisismo secundário, ele não é patológico em si, mas é possível dizer que esse narcisismo secundário pode sempre inverter-se ao ponto de fazer com que o indivíduo traga toda a libido novamente para o seu eu, resgatando aquela fase do narcisismo primário, o que, num sentido mais drástico, poderia ocasionar até mesmo uma neurose narcísica, que é um outro nome para psicose. Ou seja, né, o investimento absoluto no eu pode fazer o indivíduo psicotizar, regredir ao narcisismo, né,
anobjetal, onde o eu passa a ser Deus e o mundo. O indivíduo fica preso aqui, né, na sua própria autoimagem. E entendam que quando se fala, né, do narcisismo secundário, o que poderíamos pensar como mais positivo, o que poderia se pensar no sentido ideal, é que o indivíduo deveria manter um efeito gangorra, ou seja, ora ele sente a libido no seu eu, ora no objeto. Ele não pode investir demais a libido no objeto, porque isso transformaria o objeto no seu próprio eu, no seu próprio ideal do eu. É isso que vai ocasionar, né, a paixão, o amor exacerbado, os crimes passionais, normalmente estão ligados a esse investimento narcísico exagerado no objeto. Mas também o indivíduo não pode retirar toda a libido que está no objeto e colocar sobre o seu eu, porque aí teremos a psicose, o ensimesmamento narcísico, né, patológico, em que você se recusa a investir a sua libido no externo, nos objetos do mundo externo. Então notem que a normalidade é exatamente esse efeito gangorra, em que o indivíduo, né, tem uma parcela da libido no seu eu e mantém também uma parcela de investimento libidinal no objeto. Portanto, ser narcisista não é sempre uma doença. Como eu tentei mostrar, né, nesse vídeo, nós todos intimamente somos narcisistas. Quando a gente fala de amor próprio, quando você tem otimismo, quando você gosta de si mesmo, isso tudo são desdobramentos daquilo que nós chamamos de narcisismo. Isso não é obrigatoriamente uma coisa patológica. Nós todos temos, né, essa possibilidade de regredir ao nosso narcisismo de uma forma branda, de uma forma normal, o que não é algo negativo, não é algo ligado a um distúrbio, a uma patologia. A patologia é quando o indivíduo tem como que um recolhimento total da libido, por causa de um trauma, por causa do medo do externo, de algum acontecimento, né, nefasto, o indivíduo pode ter todo o recolhimento dessa libido. E aí ele vai ter um autoengrandecimento perigoso. Aí sim entra a possibilidade, né, das patologias. Mas num outro vídeo eu vou discutir essa questão das patologias ligadas ao narcisismo, né, pensado como uma doença, como uma neurose, uma patologia. Mas nesse momento o que eu quero que vocês entendam é que o narcisismo é um momento do desenvolvimento humano. O narcisismo é uma maneira de nós construirmos o nosso eu. E esse narcisismo, né, positivo, ele passa muito pela internalização que nós fazemos das imagos paternais, da imagem da mãe e do pai. Por isso, se a criança é amada pela mãe, ela vai construir um amor próprio, ela vai conseguir amar a sua própria imagem. Se a criança é respeitada pela mãe, pelo pai, a criança vai criar um sentimento de autorrespeito. Se a criança, né, ela é protegida, ela vai se sentir confiante, vai ter um sentimento de autoconfiança. Então vejam que a imagem narcísica positiva, ela passa pelo circuito daquilo que os outros conseguem ser para os seus filhos. Não é que o indivíduo vai conseguir, né, ter um narcisismo normal se a relação com o ambiente é anormal. Essa é a coisa mais perigosa, né? O narcisismo patológico, o narcisismo negativo, o narcisismo desequilibrado ou exacerbado é normalmente fruto desse desequilíbrio afetivo, desse desequilíbrio ambiental. E num outro momento voltarei a esse tema para falar dessas patologias. Estou terminando esse vídeo, quero que vocês entendam, né, que neste vídeo o que quis foi calcar a ideia
de que nós todos passamos no passado, né, no nosso momento inicial, primitivo, de formação do eu, por essa fase narcísica. Saímos do autoerotismo, chegamos a uma montagem inicial de um esboço do eu no narcisismo primário e, por fim, começamos as relações, né, naquilo que chamamos de narcisismo secundário. Então, lembre-se, o narcisismo primário é anobjetal. O narcisismo secundário é o narcisismo das relações objetais. Um abraço e até a próxima.